Bom, nós vamos hoje iniciar mais um podcast com uma pessoa muito representativa do nosso trade. Nós estamos falando do Bruno Henrique, que é o atual diretor de marketing e negócios e business do Grupo GL, o que é considerado um dos mais importantes grupos do nosso trade. E a gente, antes de começar isso, a gente quer agradecer a participação e a parceria do nosso patrocinador, do São Paulo Convention Visitors Bureau. Ô Bruno, muito obrigado por você ter vindo aqui, veio do Rio de Janeiro especialmente para dar esse depoimento sobre a trajetória da GL e do seu trabalho. Não, eu que agradeço, fico muito lisonjeado, inclusive, de ser convidado. Né? Acho que que é um veículo que é tão importante para o nosso segmento, né? Que, como a gente estava conversando aqui anteriormente até, do quanto é importante a gente conseguir mostrar, né, tanto para o trade quanto para o público, a importância que o nosso segmento tem para tantos mercados assim. E então, assim, acho que o trabalho que vocês fazem é incrível, é uma honra ser convidado aqui para bater esse papo com você. Espero poder contribuir bastante aqui na nossa conversa. E, enfim, vir para São Paulo é quase que uma rotina nossa, né? Toda Assim, hora você está por aqui. semana sim, semana não, na melhor das hipóteses, quando é semana sim, semana sim. A operação da GL em São Paulo é muito forte, o grupo, eu diria inclusive que talvez seja a cidade que o grupo mais investe mundialmente. E eu acho que, enfim, acho que tem bastante coisa para falar aqui nesse nosso bate-papo. Eu, antes de começar aqui, eu queria ler aqui um breve, mais extenso currículo do Bruno, para que vocês entendam a representatividade desse moço. Formado em comunicação social pela Faixa e com MBA na gestão de negócios pela PUC-Rio, Bruno tem sólida bagagem profissional com experiências em comunicação e marketing, geração de novos negócios, planejamento estratégico, branding e inteligência de negócios adquiridas nos setores público e privado. Completando 5 anos de marketing institucional, função a qual permanece à frente da GL, o executivo liderou várias iniciativas de sucesso em eventos do grupo, especialmente na Bienal do Livro do Rio e, mais recentemente, a Bienal do Livro da Bahia. Como diretor de marketing IBI, Bruno vai concentrar os esforços para impulsionar ainda mais a inovação e expandir a presença de mercado e maximizar o retorno que os investimentos nos eventos do grupo. Também é o responsável pela criação e estruturação da área digital, gestão de produtos e iniciativas digitais. Além de falar da trajetória profissional dele, pode contar com os projetos à frente do marketing da GL no Brasil, diferenças e similaridades dos mercados do Brasil e do mundo. Bom, Bruno, tem muita coisa aqui para ser falado e eu acho que é importante a gente falar um pouco mais disso. Claro, acho que tem bastante assunto. Enfim, acho que eu vou usar a ida para a GL como ponto de partida, mas depois também, se quiser falar um pouquinho, como você disse, né, vem de uma experiência aí muito tanto no setor público quanto privado, né? Eu acho que, na verdade, eu tive as organizações Globo como grande escola, né, no setor de comunicação, que é onde eu comecei como estagiário e depois, enfim, tive a grata oportunidade de poder passar por diversas áreas ali dentro, tanto de planejamento comercial, quanto marketing, promoção, comunicação. Me aventurei brevemente ali na indústria farmacêutica, eu tive um chamado do prefeito Eduardo Paes em 2013, se eu não me engano, no segundo mandato, para estar à frente de alguns projetos diretamente com ele no setor público, né, no que a gente chama de mandato olímpico, foi na época das Olimpíadas do Rio. E depois, por iniciativa de retornar ao mercado privado, tive a felicidade de, por curiosidade, querer saber o que era a GL Events, que era uma empresa que, por conta de um evento que eu vi acontecendo lá no Rio de Janeiro, na época no Rio Centro, um evento geek. Foi uma curiosidade. Foi uma curiosidade, eu sou bem nerd, tá? Então eu tava vendo, eu tirei um período sabático para dar uma respirada. Isso já tendo saído do setor público? Eu já não estava mais na prefeitura, mas eu trabalhava ainda como consultor
para política. Nessa época ainda, um pouco Eduardo, com o deputado Pedro Paulo. Mas, enfim, minha esposa estava grávida na época. Eu falei, caramba, vem aí um desafio novo. Está na hora de voltar para o mercado privado, mas estava tranquilo, olhando o mercado. E aí, por curiosidade, eu vi um evento que era a GL que administrava, a Exhibition, né? A GL, a gente vai falar um pouquinho aqui à frente também, mas é um player do segmento que passa por basicamente toda a cadeia produtiva do mercado de eventos, né? A gente tem 3 verticais que englobam basicamente desde a promoção do evento até a locação de espaço e montagem das estruturas desse evento, que é a Exhibition, as vendas e a live, né? Que fazem parte do grupo GL. E aí, nessa curiosidade, eu fui bater um papo com a Milena, depois com o Damian, que era o nosso CEO na época. A Milena hoje é a nossa CEO. Não tinha nenhuma vaga naquele momento, mas o papo foi muito bacana. Ela achou super interessante a experiência, né, e a vivência que eu tinha, principalmente com um olhar um pouco 360 em relação a marketing, a comunicação, a inovação, novos negócios. E aí surgiu uma oportunidade, a Bienal do Livro Rio, né, dentro da vertical de exhibitions. Ela é um evento muito relevante para a gente, né? Hoje a gente coloca ela na prateleira dentro da cidade do Rio de Janeiro, ali junto com Rock in Rio, Carnaval e Réveillon. É um evento de mais de 500 mil pessoas. Uma edição, se não me engano, foram mais de 600 mil pessoas. Um evento de livros, né? Que assim, não é uma banda de rock internacional que está ali, é livro, é cultura, é educação. É cultura, né? Que é um negócio muito legal. É incrível, é uma maratona desgastante demais, mas é um evento que permitia muita experimentação, inovação e muitos desafios, como todos os eventos têm, de estar se reinventando a cada edição. E aí surgiu, ainda naquela semana, um convite para começar trabalhando exclusivamente para a Bienal, né, como gerente de marketing da Bienal. E aí, enfim, acabei não pensando 2 vezes. Eu, como falei, né, tenho essa minha veia meio nerd ali também, muito. Eu estava conversando com o pessoal da equipe, eu não consigo ler um livro só, eu tenho que ler vários ao mesmo tempo. E eu tenho um aplicativozinho aqui que vai controlando para não me perder. Que eu li 100 páginas, eu marco a 100ª página, faço um resuminho do que eu li e deixo ele gravar. Mas são 11 agora, simultâneos, no momento. E aí, enfim, super aceitei o convite e foi uma primeira edição super desafiadora em termos de comunicação, em termos de inovação. A gente teve um caso muito emblemático, não sei se você vai recordar, da questão do quadrinho censurado pelo Crivella. Sim. Foi um belo cartão de visitas e foi bom também, porque foi uma crise política de um segmento que eu estava já surfando há um bom tempo, então pude conduzir de forma relativamente calma, apesar de não ter sido nada tranquilo. Foi complicado pra caramba. Mas, assim, foi uma ótima porta de entrada para esse universo da GL, que é um universo que vai muito além das feiras, dos eventos, dos congressos, onde tive uma oportunidade ali de começar a experimentar posicionamentos novos, ideias novas, ativações novas, não só na Exhibition, mas também, na época, tinha o Rio Matsuri também, que era um evento de cultura japonesa, que a gente experimentava bastante. E, com o tempo, conhecendo a GL, enfim, e assumindo um pouco mais de responsabilidade, como marketing também do grupo institucional, né? Aí passei a ser transversal por todos os eventos de Exhibition, também atuando de alguma forma no posicionamento e marketing das venues, na questão de branding, comunicação, e sempre, obviamente, olhando com a perspectiva de negócios, de como é que a gente amplifica, rentabiliza mais os investimentos, enfim. Então, foi basicamente esse o início ali da trajetória, e de lá para cá, acho que foram diversas oportunidades de amplificar o trabalho, experimentar coisas novas. A gente hoje tem uma área que a gente foi construindo ao longo desse tempo, que é a diretoria, né, que eu assumi recentemente, de
BI e marketing. A gente integrou ali a área toda de CRM, de digital. A gente tem a máxima hoje, né, que os dados, a informação é o novo petróleo, Isso não tem você jeito. que implantou com Isso a sua entrada. isso a gente, junto sempre com a Milena, né, enfim, que também publicamente aqui agradecer novamente por estar comprando essas... A Milena tem uma mente muito aberta para Muito, essas muito. coisas. Eu admiro muito o É trabalho uma dela. liderança incrível, enfim. E eu acho que o que é legal nisso, Bruno, se me permite te interromper um Claro, pouquinho. óbvio. Não, eu falo muito, tá? Não, Então mas você eu te pode peço falar, para me você tá interromper, aqui porque pra falar. eu ainda tenho um problema que eu vou entrando no assunto, aí vou E puxando começa por outro, tudo. aí quando eu vou ver, eu estou falando Mas tá de bom, aplicativo não de tem livro. problema, mas eu acho que isso é Não. bom. Eu acho que esta parte dessa, porque você está muito pouco tempo, de junho, né? Junho de 2024, Aham. e você já tem essas atribuições e já tem essa performance no grupo. Uhum. Parte desse know-how que você adquiriu, acho que se deve muito ao período da sua... na época que você ficou, por exemplo, na iniciativa política. Sim. Não é? Porque a escola política deve ter te dado um background forte, não é? Muito, muito. Assim, e, inclusive, eu acho que isso deveria estar como eletivas das faculdades, sabe? Eu acho que, assim, a pessoa que vai se formar em medicina precisa fazer uma residência de 6 meses no hospital público. O cara que vai se formar em administração precisa fazer uma Você ficou residência... quanto tempo na prefeitura? Você ficou com o Eduardo Eu Paes, fiquei o né? mandato inteiro, fiquei 4 anos Com o Eduardo Paes. com o Eduardo, direto no gabinete. Na verdade, assim, eu vou até me permitir dar 2 passinhos para trás, porque, curiosamente, eu acho que isso não é um problema de sorte ou azar meu, é um conflito geracional, que eu tô ali na fronteira da geração Z com a Millennial, ali início dos anos 80, final dos anos 70, sou de 79, que eu acho que é de uma geração que atravessou diversas revoluções. E, por acaso, eu tive os desafios profissionais no meio de algumas dessas revoluções. A primeira, na época ainda da Infoglobo, que era o braço de comunicação impressa das organizações, né? O Jornal Globo, o Jornal Extra. Eu vivi muito a transformação, né? O início dos portais de notícia. Então, a diminuição da circulação de jornal impresso, porque as pessoas estavam começando a consumir informação através dos portais online, e isso impacta diretamente no negócio, porque cai a circulação, o mercado publicitário, que tinha uma sustentação forte no segmento, passa a tentar entender e se adaptar à relação à publicidade digital e não mais a comprar o centímetro quadrado dentro do jornal. Então, era uma revolução absurda que a gente teve que se reinventar algumas vezes e discutir muito para onde o futuro estava indo e como é que o nosso negócio, em todas as esferas comerciais, publicitária, redação, poderia se adaptar. Depois eu fui passar um tempo no Sistema Globo de rádio, né, porque compraram o meu passe ali durante 2 anos e tal. Acabei voltando para o jornal mais à frente. Mas também quando eu cheguei lá, eu vivi um momento onde o rádio, as pessoas não ligavam mais para ouvir música. Né? Era para ouvir notícia. Porque tinha uma coisa que nem existe mais, que era uma novidade na época, chamada iPod, que as pessoas carregavam no bolso. Lembro. Assim, pô, eu não vou ligar o rádio para escutar música, eu tenho meu iPod, boto a música que eu quero, escuto a música que eu quero. Eu ainda sou da época que a gente ficava esperando tocar a música que você queria e gravava no fita cassete. Então era mais um mercado em revolução, se readaptando, precisando formar conteúdo. Depois voltei para o jornal, continuei esse desafio, tive um respiro que eu fui para a indústria farmacêutica, e aí é uma coisa muito mais estável, né? Trabalhando numa multinacional também, a Fresenius. Enfim, mercado farmacêutico, hospitalar, ele até passa por crises, né? A gente teve uma pandemia aí, mas ele é mais estável, digamos assim. E fui para a gestão pública, né? Que foi o ponto que você citou. E não poderia ser diferente, acho que em junho de 2013, a gente vai lembrar das manifestações na Candelária, dos 20 centavos da passagem de ônibus, que na verdade era uma grande insatisfação pública, uma crise de representatividade política. Acho que não era nenhuma pauta específica direcionada a nenhum assunto municipal, estadual, federal ali, mas existia uma crise de representatividade, a gente vai lembrar dos black blocs e tudo mais naquela época.
que desencadeou ali um desafio também de falar, caramba, como é que a gente vai rever essa questão até da comunicação do setor público, na figura do prefeito, no meu caso, na época, junto com o cidadão, porque a gente, na época, tinha muitas pautas positivas, foi um governo muito prolífico, até porque a gente tinha uma situação saudável economicamente por conta até dos investimentos, né, no projeto olímpico. E a gente não conseguia entender aquelas manifestações porque não dava para direcionar aquilo para a gestão municipal, pelo menos. Então, a gente, junto com o prefeito na época, teve que repensar muito a forma de se comunicar, de mostrar como as coisas estavam acontecendo. A gente utilizou muito as plataformas digitais na época, a gente utilizou muito a iniciativa colaborativa de vamos construir uma plataforma colaborativa para que o cidadão tenha mais voz e a gente aproxime ele da gestão pública. A questão das transparências, né, as ferramentas digitais que a gente podia utilizar para tornar a gestão mais transparente. A própria imagem do prefeito numa situação de crítica, porque, se me permite contar um case, só de assim, como é que a gente olha uma perspectiva diferente do que está acontecendo. Durante eu me lembro, era uma cena meio que de filme, a gente estava ali no gabinete, na prefeitura, e era o presidente Vargas ele pegando fogo, um monte de gente quebrando prédio e tal. E a gente falou, caraca, o que está acontecendo? Né? A mídia tradicional também não tinha resposta, estava ali tentando investigar o que era a legitimidade daquela manifestação, e existia legitimidade, obviamente. Mas, como eu disse, não tinha uma pauta direcionada. E aí tinha uma molecada ali com mochila nas costas e celular na mão, que estava começando a se identificar como a tal da mídia ninja, que hoje já é até um veículo, né, de comunicação, efetivamente, mas naquele momento era um coletivo. Mochilink. E eu falei, prefeito, por que a gente não chama esses caras para cá e, assim, né, larga na frente, vamos... Se a gente não está entendendo e eles estão na rua, vamos chamar eles para entender. Eu falei, cara, vamos embora, então. Assim, aí a gente foi o primeiro político a dar uma coletiva para a mídia ninja no meio das manifestações. E deu super certo, porque a gente percebeu que, assim, que eles estavam equivocados em diversos... não por má vontade, mas por falta de conhecimento. Então, assim, a gente tem que melhorar nossa comunicação para esse público daqui. E chamou para dentro, né? Chamamos, assim, foi na sala do prefeito, no dia seguinte, fazer uma coletiva de 3 horas, assim. Ficaram 2, 3 horas ali, sabatinando o Eduardo, e o Eduardo respondendo abertamente tudo que eles perguntavam. E a gente percebeu que depois aquilo poderia virar uma estratégia de comunicação, quando a gente, aí em parceria com o Google, na época tinha uma ferramenta do Hangout, que era um pouco dessas, virou Zoom, virou Teams e tal, não sei o quê. Nós vamos fazer um hangout com setores críticos ao governo. A gente chamava pessoas que eram críticas ao governo. Pedia até para ancorar ali, sei lá, Rodolfo Schneider ajudou a gente, outros profissionais de comunicação para mediar aquelas entrevistas. E vamos lá, assim, a ideia é vamos escutar. Né? O que surgiu dali como estratégia de comunicação a gente precisa escutar essa galera em vez de a gente ficar tentando se opor ou deslegitimar o que está sendo falado pelas ruas. Então, assim, porque, né, eu trouxe esse caso, porque isso é muito o que a gente entende como o olhar de inovação, que a inovação não necessariamente é uma novidade, mas é uma perspectiva diferente de você olhar para algum problema, algum desafio, nesse caso, um desafio de comunicação, e achar um jeito diferente de tratar aquilo, que é muito que a gente faz dentro da GL hoje com o nosso portfólio, com os nossos produtos, né? O mercado de eventos, aí, trazendo um pouquinho para a vertical de exhibition, né? Que é a unidade de negócios do grupo que trata do portfólio de eventos proprietários. Aliás, eu fui em quase todos os eventos proprietários e são muito, muito bem organizados, estruturados, porque a GL, como tem quase que uma coisa verticalizada, né? Tanto na montagem, no espaço, na produção. Sim. Então, isso engloba. E agora com a coisa do catering, do Eldorado também, sim, que ajuda excelente. Muito, né? Que é muito legal isso. Então, a gente tem essa, como eu falei, né? Como a gente abrange basicamente toda a cadeia produtiva do segmento de eventos, a gente tem
esse benefício dessa sinergia entre as unidades de negócio que facilita muito a gente num dos valores que a gente tem como primazia, que é essa excelência na operação e na produção dos nossos eventos, né? A gente, até quando a gente adquire um evento novo, e obviamente, né, sem nenhum demérito a quem operava antes e tal, mas a gente tem um DNA AGL que a gente quer imputar naquilo ali, que nem sempre é na edição que a gente consegue, porque existe um processo de construção, de tentativa e erro, de adaptação, de compreensão do público, dos expositores, Porque dos cada público tem um patrocinadores. perfil diferente. Totalmente diferente. Completamente Assim, diferente. eu não vou conseguir ter uma receita de De bolo bolo. de uma Bienal do Livro para uma Expo Postos. Expo Postos e o Pra evento da beleza um que congresso vocês fazem, de estética. Né? Então, assim, são desafios Cerveja. de necessidade de cerveja artesanal completamente diferentes e que a gente não constrói sozinho. Aí, por mais excelência que a GL, que a Exhibition tenha, e a gente, efetivamente, quando a gente, por exemplo, nossa última edição de Expo Postos foi, desculpa até a arrogância se soar assim, mas foi um espetáculo, assim, né? Acho que... Não, eu acho que essa última agora que eu estive lá... Foi um absurdo, foi incrível. Demais, demais. E aí, a gente estava na Nax agora, que em Vegas, que é uma feira de conveniência, né? De lojas de conveniência que tem ficam tudo a dentro ver dos com a história postos de postos, gasolina. Isso até é uma outra coisa que a gente vê bastante, que é assim, estudar bastante o mercado para saber como é que a gente consegue melhorar nossos eventos e tudo mais. E como a gente tem na Expo Postos hoje um foco muito grande no setor de abastecimento e, né, equipamento de posto e posto de gasolina, a gente falou, pô, tem um lugar que dá para crescer e a gente já tem também muita coisa relacionada à loja de conveniência, mas a gente vai no maior evento de conveniência para tentar entender mais ou menos como é que aquele evento funciona, entender como é que aquele mercado funciona, trazer isso para a nossa realidade aqui, porque também você vai nos Estados Unidos, você tem posto de gasolina na 7-Eleven, ou seja, uma loja de conveniência que vende gasolina, é diferente do posto de gasolina que tem uma loja de conveniência. Então, assim, adaptar isso para o nosso mercado e saber como é que a gente qualifica e amplia ainda mais os nossos eventos. Mas, de qualquer forma, a gente tem muito essa vontade de colocar o nosso DNA, que é essa primazia pela operação perfeita, pela execução, pela melhor experiência para o público, para o expositor, para o patrocinador. E a gente trabalha muito a 4, 6 mãos. Assim. A gente, né, a Bienal do Livro agora eu não posso dar muito spoiler, mas a gente está vindo com muita novidade para a Bienal do Livro, em termos de posicionamento do evento. Mas, assim, até a gente entende que é um movimento super ousado. Mas isso a gente não começa a construir isoladamente dentro da GL. A gente foi em todos os nossos parceiros, expositores, apresentamos a ideia, vimos a receptividade, vimos se eles compravam aquela ideia para estar junto da gente nessa virada, nessa rotação do evento. E aí, depois disso, a gente entendendo, a gente consegue, junto com o parceiro também, no caso da Bienal, que é o Sindicato Nacional das Editoras de Livros, né? Então, assim, se a gente entende que todo o ecossistema consegue comprar aquela ideia, aquela perspectiva nova, aquela rotação do produto, do evento, e vai junto com a gente vê, então vamos tocar, vamos operar. E aí a gente ganha fôlego, propriedade, legitimidade para fazer com que aquilo ali dê certo, porque às vezes também você pode ter ideias e projetos que não aconteçam da forma que você imaginou, que não respondam. Né? Mas uma vez que todo mundo entende que aquilo ali é efetivamente o melhor caminho, e todos os envolvidos para que o evento não é uma coisa, né? O evento talvez seja a maior expressão colaborativa que a gente possa ter na nossa sociedade, está todo mundo fazendo e acontecendo junto ali para que dê certo, a gente consegue implementar essas novidades, essas inovações, esses rebrandings, esses novos posicionamentos, que é um pouco do papel e da provocação que eu tenho ali dentro hoje, né? Sempre associado, e aí isso é bacana de dizer também, a dados e informação, né? Que é assim, quando a gente coloca o BI, né, a inteligência de negócios ali,
na área de CRM, a gente aumenta essa área de CRM, a gente vai no mercado entender as melhores ferramentas para a gente estar gerando resposta rápida, gerando estudo de mercado rápido, para a gente poder efetivamente ter um pouquinho mais de certeza nas ideias e nas apostas que a gente vai fazer. Acho que eu estava até vendo recentemente agora, isso não só para negócios, mas também para comunicação, tá? Acho que quanto mais informação você tem das suas bases, de público visitante, de expositores, de analisar o comportamento deles através das edições e do tempo, analisar o mercado que eles participam, como é que está se comportando, e conseguir tirar ali mensagens para o negócio e até para a forma que você comunica. Estava até vendo agora essas coisas que passam no nosso timeline, né? Um curso na Universidade de Chicago sobre como construir narrativas através de dados. Né? Storytelling através de dados. Que é isso, assim, né? Como é que você pega dado financeiro, dado de marketing, de CRM e tudo mais, e constrói uma comunicação em cima daquilo ali. Então a gente entende que toda essa área de inovação, de marketing, de comunicação, ela precisa estar associada à questão dos dados, da informação, do CRM, para que a gente não só vá numa comunicação e um posicionamento cada vez mais assertivo, como a gente tem a capacidade de melhorar o resultado também com uma menor exposição de risco, entendendo quais são os melhores caminhos. Ô Bruno, agora me diga uma coisa. A GL, que tem essa abrangência, né, que tem esse perfil diferenciado de tudo que se imagina dentro do trade, porque ela é completa, quais são as perspectivas, os próximos projetos, se é que você pode mencionar, sem mencionar segredos ainda, Claro. mas os próximos projetos que estão por vir da GL, que tem muita coisa. Tem novas oportunidades de novos espaços de eventos. O que é que tem aí no cenário por vir? Então, eu acho assim, né, a GL, só para a gente entender, assim, a gente hoje ainda tem em curso um projeto efetivamente grandioso, acho que o adjetivo não é nem esse, é maior do que isso, que é o Distrito AMB. Né? O AMB está no final desse primeiro passo de inovação e investimento, mas não termina aqui. Né? Então, assim, quando a gente assume o AMB, e é interessante isso, né? Porque tem um investimento ali de 1,5 bilhão e meio? 1,5 bi. No momento que a gente adquire o AMB, que foi durante a pandemia, ou seja, né? Um negócio de... É uma sinalização muito forte do quanto o grupo quer investir no país aqui. Você está no meio de um cenário de incertezas e se comprometer a um investimento nessa dimensão. Além disso, a GL hoje ela opera em 27 países e eu nem sei quantas dezenas de cidades. Mas São Paulo é a única cidade que ela tem 2 centros de convenções, né? O AMB e o São Paulo Expo. Então, assim... E tem um em Santos também, né? Que no estado. A cidade de São Paulo, né? Fora a cidade de Santos, que também é operado, né? O Santos Convention Center, que também é operado pela GL, mas na cidade, especificamente de São Paulo, no mundo, né? Que é uma atuação extremamente pulverizada que o grupo tem, é ainda a única cidade que tem esse investimento e que ela enxerga esse potencial, que é um potencial incrível, né? Assim, eu que fico entre Rio e São Paulo, São Paulo para o segmento de eventos é uma coisa assim, inacreditável. Eu brinco que toda vez que eu vou no São Paulo, eu descubro que existe um evento de um segmento diferente. Porque... Essa semana eu vou te dar um dado. Segundo o Convention Visitors Bureau, que faz a nossa agenda da semana, toda semana lá no programa, eles nos fornecem a agenda dos eventos que acontecem em São Paulo. No dia 22, hoje é dia 23, hoje é dia 24, na terça-feira começaram em São Paulo 15 feiras, não, 18 feiras simultâneas. Segundo a UBRAF, que é a União Brasileira lá dos promotores de feiras,
São Paulo tem um evento a cada 6 minutos. Se vou considerar mais de 50 pessoas que vão para uma sala de convenção de um hotel, é um evento. Sim. Então, tem um evento a cada 6 minutos. Então, há que se loucura. entender que isso é coisa de maluco, É uma né? loucura. Não, assim, eu não consigo me acostumar. A verdade é essa. Assim. Eu não consigo cobrir tudo que existe. Porque eu continuo me impressionando. Porque realmente é um mercado muito forte mundialmente. Eu acho que São Paulo sinaliza muito isso. Então, assim, quando a gente assume o projeto da AMB, a gente efetivamente vem com a ideia de transformar isso realmente num bairro, num distrito, num grande complexo inédito. Então, assim, não para por aqui as inovações da AMB. Exhibition, a gente tem estudado mercados também, enfim, que a gente entende que são promissores. E aí, também não posso muito abrir, mas a gente está estudando mercados onde a gente pode ampliar o portfólio. A gente tem conversas bem adiantadas aí para estar lançando novos eventos proprietários também, mas, novamente, assim, em cima de muito estudo de mercado, entendendo como é que os eventos se comportam, indo estudar o mercado lá fora, de segmentos que estão em desenvolvimento, que têm possibilidade de crescimento futuro. Continuar falando, eu vou acabar entregando mais coisas aqui, e eu tenho a língua solta, não tem jeito. Mas também é um caminho, né, que a gente está aqui preparando o terreno para vir com novidades. E, novamente, na Exhibition, onde eu atuo mais forte, a gente um pouco do que eu estava falando anteriormente. Assim, a gente tem como valor de trabalho se reinventar a cada edição. Então, estava até conversando com o pessoal da equipe ontem, de São Paulo Expo, eu falei, cara, impressionante como é que a gente... Porque eu tenho um braço novo agora, né, de chamar de novos negócios, que é um pouco de olhar para os nossos eventos proprietários como marcas, produtos, propriedades intelectuais, eu poderia dizer assim, e saber como é que eu aumento o retorno sobre o investimento nessas marcas que a gente tem. E aí pode ser tanto em spin-offs, né? Como é que eu crio células desse evento e levo aquela experiência para outros lugares. Vou dar um exemplo rápido aqui de algo que a gente já fez, por exemplo, na Bienal do Livro. A gente criou o Bienal nas escolas. Né? Então, assim, legal. Por que acontece? A Bienal do Livro, ela eu sempre assim, vejo aquilo como uma potência muito grande. Assim, ela é um evento com muito propósito carregado, né? Que é essa coisa de incentivar o hábito da leitura, incentivar a cultura, a educação. Então, a gente efetivamente, a gente entende de ter uma missão ali quando a gente faz aquele evento. Nesse sentido. E aí, a gente fala, caramba, por que a gente tem que esperar 2 anos para colocar esse propósito em prática? Né? A Bienal nunca vai deixar de ser Bienal, porque ela tem isso no nome, inclusive. Mas por que eu não crio experiências desse propósito de repente, para que chegar lá? incentivem a leitura com o nome Bienal? Legal. E eu continuo promovendo isso. Então, a gente começou a levar a Bienal para as escolas municipais, em parceria com a Secretaria de Educação. Como se fossem pequenos microeventos para poder potencializar o grande. Isso, né? Para potencializar, obviamente, né? Comunicar o grande que vem por aí, mas também levar aquele propósito para outros lugares. E fala assim, cara... poxa, eu me comprometo em te mandar uns vídeos do Bienal das Escolas e, cara, não tem uma vez que eu não vejo aquilo que eu não chore. Eu não me emociono e assim... Porque é cultura, né? É um negócio tão importante. Cara, criança chorando assim, chorando no vídeo. Cara, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aprender a ler, sabe? Porque meu pai foi morto pelo tráfico, pela polícia e tal, não sei o que. Tem uma realidade absurdamente dura. E você leva um autor ali que mostra para aquela pessoa que, cara, tem um caminho... O meu pai nasceu na favela, né? Meu pai... conseguiu o milagre de virar médico, né? Cresceu no morro, no meio da violência, e virou médico, mas assim, é uma história de vida muito dura, né? De pessoas que conviviam com ele, que foram para outro caminho.
tem que querer muito, muito. E o que salva ali é a educação, é a cultura. Então, quando a gente leva um autor ali, quando a gente leva o livro ali para dentro e mostra que, cara, que aquela criança, ela pode conhecer as possibilidades que ela tem através da leitura, ou ela pode usar a leitura como uma possibilidade para ela, porra, aquilo ali é absurdo, sabe? Assim, cara, dá vontade de ficar fazendo aquilo ali o dia inteiro, e é Bienal do livro que tá ali, sabe? Não é só a gente como profissional ou como pessoa física, mas, cara, é o evento que tá ali transformando a vida das pessoas. E aí, até indo para um outro caminho, porque eu acho que é uma tendência dos grandes eventos hoje, não só das feiras, dos congressos e tudo mais, que são se tornarem lugares de experiência, né? A Bienal do Livro, hoje, ela ainda tem uma feira de livro em si, mas a Bienal não é uma feira de livro. Não é uma feira de livro. Ela não é. Assim, Muito mais um... O problema é que quando eu estiver lá, você nunca vai happening ouvir da cultura, eu acho. ninguém falando... Não, ela fala... Assim, na última edição que a gente fez simultaneamente ao The Town, que estava acontecendo aqui, o Rock in Rio de São Paulo. Sim, demais. A gente entrou ali na meia página, na primeira página, dividindo ali com, né, um evento dessa dimensão, assim, é o Rock in Rio da literatura. Né? Era a manchete da Bienal. Então a gente subverteu todos os conteúdos, a gente pegou a Julia Quinn, que é a autora de Bridgerton, né, e botou ela vestida de rainha com o baile da realeza, e o público ia lá e dançava com ela e perguntava como se fosse um personagem. Então a gente subverte o conteúdo, a gente quer transformar aquilo ali numa Disneylândia do livro, sabe? Você sabe de uma coisa curiosa que você está falando, quando você fala de se emocionar, se arrepiar? Na minha trajetória, enquanto cobertura da Bienal, eu fiz quase todas. Uhum. E numa delas que eu fiz 2 vezes, eu estava com o Ziraldo, fiz uma entrevista com ele, a história do menino maluquinho. Como as crianças... você falou de se arrepiar, de se emocionar. Eu estava com ele lá fazendo... Eu comecei a fazer uma entrevista e falei, esse cara aqui, ele foge de tudo que a gente possa imaginar, porque ele consegue falar com essa molecada de um jeito tão direto e tão espontâneo. E a paixão que as crianças tinham por ele e começar a aderência que ele fazia com que as crianças pudessem começar a ler através da leitura, esse negócio. Leitor, né? Era um negócio fora do contexto. Então, só quem convive direto e vê essa coisa que você acabou de falar é que sabe da importância disso. Sim. E o Maurício de Souza também, né? Maurício também, eu tive várias entrevistas tem casos com incríveis, ele. Histórias incríveis. A Bienal é um celeiro de histórias, assim, né? Não é à toa que é um evento de livros e tal. Mas o que eu acho que é muito bacana é a gente entender o nosso propósito. Né? A gente que faz evento, a gente que promove essas conexões. E aí, óbvio também, né? Até quando a gente vai para um evento B2B, a gente entender a importância que a gente está tendo para o mercado de fazer aquelas conexões acontecerem ali. Né? A Bienal, que é o evento B2C, a gente está usando o exemplo aqui, ele tem esse caráter também emotivo e tudo mais, mas assim, eu acho que se a gente for pesquisar ali a quantidade de vidas que mudaram porque fecharam um negócio dentro de um evento, porque tiveram a oportunidade de se apresentar durante um evento para o mercado, deve ser infinitas, assim, né? Então, né, quando a gente mexe com o setor, sei lá, no setor das esteticistas, né, que a gente promove, qualifica, que é um evento que a gente tem que é curioso também, que é um B2C, B2B2C, porque as profissionais do segmento são, na maioria, autônomas ou, né, tem o CPF ali e tal, que é esteticista, né? Mas tem um negócio que a gente sempre fala, inclusive aqui, que para ser B2B, necessariamente ele tem que passar pelo B2C. Sim, não tem essa conversa de falar, somos todos seres humanos, eu só faço eventos para o setor consumidores, B2B, eu quero falar com o B2B, mas pera um pouquinho, B2B você vai falar... mas robô tem que passar com a pessoa. Antes, são pessoas, não é um robô. Pessoas e consumidores. São pessoas e consumidores. Então, não tem jeito. Olha, eu fico muito feliz.
Infelizmente, você não revelou todos os segredos que a gente queria saber. Mas se deixar, eu acabo falando. Né? Eu tô aqui depois a Milena vem. Eu quero ver se a gente, numa próxima oportunidade, eu quero deixar aqui o programa e o podcast aberto para você, para a gente poder falar das coisas novas da GL. Tem muita coisa para falar. Eu sei que a gente ia ficar uns 4 dias falando. Se eu venho aqui, talvez, uns 15 dias depois, pelo menos eu poderia falar bastante coisa das novidades da Bienal. Se quiser, a gente volta aqui para falar de Bienal, então, daqui a uns 15 dias a gente volta para fazer uma entrevista. E aí a minha assessoria de imprensa me libera também, que fica, não fala que eu vou perder o furo, não sei o que, fica me segurando. Mas vamos mandar até para vocês o release, tudo bonitinho. Bom. Se contar os novos projetos que estão em segredo da GL, tá bom? Assim que eu tirar minha trava, pode me chamar, eu venho aqui com o maior prazer. Então tá bom, olha, a gente quer muito agradecer a tua presença, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais sucesso, parabéns pela sua trajetória, é uma trajetória brilhante. Com pouco tempo de GL, você já tem uma performance invejável, né? Isso dado a sua representatividade e a sua trajetória que você teve profissional. Sim. Muito legal. E a gente fica aqui agradecendo aos nossos patrocinadores do Convention Bureau, que tem a nossa agenda da semana, todas as semanas dos eventos que acontecem na cidade de São Paulo. Só uma correção rapidinho antes de agradecer. Assim, pouco tempo nesse cargo, porque GL já estamos aí numa jornada de 2018, 6 anos, né? Já tem uma trajetória aí, mas nesse cargo novo. Não, né? No seu cargo, eu digo no seu cargo. Sim, está bem recente. Há pouco tempo neste cargo. Mas você já tem 6 anos de GL. Você já vem de uma história... Essa loucura de eventos que eu tenho muita satisfação em fazer parte. E agradecer muito novamente o convite. Assim, acho que é uma honra. Contem comigo sempre que precisarem. Descobrirem uma pauta nova. Ou, assim, Bruno, tiraram a trava do Bruno para ele poder falar o que ele quiser. Podem me chamar, eu venho aqui com o maior prazer. Eu estou sempre em São Paulo. E agradecer novamente aí a disponibilidade de vocês estar me ouvindo, que eu falo bastante. Muito obrigado. Obrigado. E a gente continua. Até mais.